Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos fazer uma comparação entre os regimes para poder entender certos comportamentos. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um capital de R$10.000 com uma taxa de 10% ao mês e quero calcular o montante para o prazo de 1 mês, 15 dias e 2 meses, tanto no regime simples como no composto. Então vamos lá. No nosso primeiro caso, vamos calcular primeiro no regime simples, aplicando nossa fórmula verdinha aqui. Temos que o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o prazo e fecha parênteses, temos o valor de 11.000. No regime composto, vamos aplicar nossa fórmula de cor laranja e teremos o quê? Capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado pelo prazo. Temos aqui o mesmo valor. Então isso nos quer dizer que, independente do regime de capitalização, se o período for igual a 1, lembre-se que as unidades de tempo, tanto na taxa quanto no prazo, terão de ser a mesma. No nosso caso, estamos falando de meses, ok? Nesse caso, teremos o mesmo valor de montante. No nosso segundo exemplo, teremos o mesmo capital, a mesma taxa em meses, só que agora a nossa taxa está mensal e o nosso prazo está diário. Nesse caso, teremos que igualar as unidades. Vamos fazer o seguinte. Se eu considerar que o meu mês tem 30 dias, dividindo o número de dias por 30, terei o prazo proporcional em meses. Se eu alterar aqui o número de dias, eu manterei a proporcionalidade. Dessa forma, teremos o prazo menor que 1, já que 15 dias corresponde a 0,5 meses. Então vamos lá. Temos que o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, vezes o prazo e fecha parênteses. Temos o valor de R$10.500. No regime composto, teremos capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado pelo prazo. Temos aqui o valor de R$10.489,09, que é menor do que o montante a juros simples. Então isso nos diz que, se o período for menor que 1, no nosso caso foi 0,5, o montante na capitalização simples é maior que o montante na capitalização composta. Vamos ao nosso último caso. Vamos calcular primeiro no regime simples. Temos aqui que o capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, vezes o prazo e fecha parênteses. Temos o valor de R$12.000. No regime composto teremos capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado pelo prazo. Temos aqui o valor de R$12.100. Percebemos então que, se o prazo for maior que 1, o montante na capitalização composta é maior que o montante na capitalização simples. Pois bem, por que essas informações são importantes para nós? Perceba que, dependendo do prazo, um regime pode ser mais vantajoso que o outro para o credor. Feitas essas considerações, encerramos aqui essa aula, lembrando que, na próxima aula, vamos estudar sobre as equivalências de taxas. Ok? Eu deixo aqui o meu abraço e até lá.